Meus irmãos e minhas irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então sejam todos bem-vindos à nossa comunidade Imaculada Conceição. E eu gostaria de apresentar o Gustavo e o Lucas. Tem mais alguém? Esses dois rapazes também vão entrar para o seminário propedêutico, junto com o Laerte. Uma salva de palmas a ele. O brilho é do Laerte hoje. Queria saudar também a mãe do Laerte. Fique de pé. Uma salva de palmas à mãe do Laerte. E hoje, então, a nossa paróquia, ela se reúne para agradecer a Deus pelo dom da vida do Laerte, mas a nossa paróquia se reúne para enviar o filho para o seminário, para a vida religiosa, para consagrar a sua vida a Deus. Laerte, a primeira coisa que a gente procura numa vocação são os sinais. Aliás, toda a Sagrada Escritura, ela é rodeada de sinais. Toda vez que Deus ele se comunicava com o povo, toda vez que Deus precisava corrigir o povo, toda vez que Deus precisava mostrar um caminho de libertação para o povo, Deus ele se utilizava de sinais. E esses sinais foram os profetas, esses sinais foram a própria ação do Espírito Santo. Esses sinais eles são visíveis na Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento. Há pouco tempo, quando nós celebrávamos o Natal, nós ouvíamos aquela leitura do profeta Isaías, que ele falava assim: do tronco da árvore de Jessé vai nascer o Salvador da humanidade. E aí nós entendíamos que era da descendência de Davi que havia o Salvador da humanidade. Então, é sempre através de sinais que Deus ele vai falando com cada um de nós. E um jovem, quando ele quer descobrir a sua vocação, ele precisa, em primeiro lugar, entender os sinais que Deus usa para falar com ele. E se você quiser chegar ao sacerdócio, e se depois do sacerdócio você quiser ser fiel e sempre fiel à vocação a qual Deus te chamou, é preciso você ser sensíveis aos sinais. Porque, Laerte, a pior coisa numa vocação, seja a vocação para o sacerdócio, mas seja também a vocação para o matrimônio, é quando a gente se fecha no nosso orgulho, quando a gente só quer ver somente aquilo que está diante dos nossos olhos. Uma vocação realizada, ela tem que ser compreendida que ela não é para si, mas a vocação, ela é um serviço para o outro. E como é que Deus ele faz isso na sua vida? Olha a providência divina, olha os sinais que Deus dá hoje para você. Essa missa de envio, ela cai exatamente numa data que nos prepara para o tempo da Quaresma, para o tempo da conversão. Mas também hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia mundial de oração pelos enfermos. E quando eu estava preparando essa homilia e estudando um pouco da história da aparição de Nossa Senhora de Lourdes, me veio lá no estudo, na lembrança, que antes de a Virgem Maria aparecer a Bernadette de Soubirous, 4 anos atrás, no ano de 1854, Maria, ela foi proclamada no dogma da Imaculada Conceição. Olha o sinal de Deus. Da onde é que você está saindo para ir para o seminário? Da Imaculada Conceição.
A Imaculada hoje, ela vem ser um sinal na sua vida. O sacerdote, ele é o filho predileto da Virgem Maria. A vocação, ela não é um privilégio nosso, mas é uma maneira como nós temos de amar sempre a Virgem Maria e, amando a Virgem, amar o seu amado Filho. Depois de 1854, 4 anos depois, na data de hoje, Maria então apareceu a Bernadette de Soubirous. E Nossa Senhora, ela pediu àquela moça que ela falasse para o povo que aquela aparição era fruto de Deus, para que as pessoas rezassem e elas procurassem a conversão pelos pecadores. E Bernadette de Soubirous, então, ao longo de todas as aparições de Nossa Senhora de Lourdes, ela foi compreendendo aquilo que Deus queria para ela. Os olhos dela estavam voltados sempre para Maria. E foi a Bernadette de Soubirous a quem a Virgem Maria disse: diga que eu sou a Imaculada Conceição. Pela primeira vez, Maria, ela disse quem ela era: eu sou a Imaculada Conceição. Depois, a Virgem Maria pediu a Bernadette: vá dizer ao sacerdote que eu quero que neste local se construa aqui uma capela. Quando Bernadette foi atrás do sacerdote e depois atrás do bispo, ela foi considerada uma louca. Ninguém queria dar ouvido a ela. Ninguém queria saber se era verdade o que ela estava falando. E ela voltou triste para Nossa Senhora. E ela disse àquela senhora, a quem até então ela não sabia quem era: eles não querem me escutar. E aí veio mais um sinal. O sinal daquela fonte de Lourdes, que até hoje jorra água. Veio o sinal da Virgem Bernadette, que foi cavando aquele chão árido, que foi cavando aquela terra seca, e daquela terra seca brotou a água mais potável da humanidade, aonde muitas pessoas até hoje lá em Lourdes têm bebido daquela água, têm usado daquela água e têm recebido graças e bênçãos de Deus. Vocação, Laerte, é responder o chamado de Deus. Tome muito cuidado com as vozes que possam aparecer no decorrer da sua trajetória. Uma vocação, ela se perde não porque Deus não quis, mas porque o vocacionado, ele corre o risco de escutar a sua própria voz. Não escute a sua voz, escute sempre a voz de Deus. E este é o segredo de Bernadette: é escutar a voz de Deus, mesmo sendo contrariada por todos, mesmo sendo desenganada até pela sua própria família. Ela não deixou de ouvir a voz de Deus através da Virgem Maria. Os sinais são grandes, Letos. Nós precisamos de sinais. Uma vocação bem vivida, eu repito, se nós não vemos como Deus age, a gente se perde na vocação. Ainda olhando para essa linha dos sinais, a gente olha para o Evangelho da missa de hoje. O Evangelho da missa de hoje é tirado de São Marcos. Eu tenho lido muito sobre São Marcos. E uma das coisas na leitura de São Marcos foi perceber que Marcos, o nosso João Marcos, ele foi um garoto, um rapaz, que ele via Jesus saindo e entrando da casa dele. Ele não foi discípulo de Jesus, mas ele foi alguém que conheceu a Jesus. E aquilo que Marcos foi aprendendo de Jesus não foi só daquilo que ele viu Jesus fazendo, mas foi através de Simão Pedro. Marcos, ele era discípulo de Simão Pedro. Ele ouvia tudo aquilo que Jesus falava sobre Simão. Qual foi o sinal de Marcos? Foi o sinal de Pedro. Ele olhava para Pedro, ele via aquilo que Jesus fez na vida de Pedro, e ele desejava também aquilo para a vida dele. O Evangelho de São Marcos
Eu falo que é um evangelho muito humano. É o evangelho que São Marcos ele quer mostrar Jesus muito próximo daqueles que mais precisam. É o evangelho que Marcos ele quer mostrar Jesus curando os doentes, expulsando os demônios. Jesus que está muito próximo da humanidade. Aonde é que eu quero chegar com isso, Laerte? Eu quero dizer para você que a nossa vocação, a vocação que hoje você está dando um passo, ela tem que ser muito humana. Se o padre não for uma pessoa sensível, se o padre não for uma pessoa que vê os sinais como Deus usa, a gente pode também correr o risco de cair nesse materialismo que existe hoje no mundo lá fora. E aí esse evangelho da missa de hoje nos fala da cura de um leproso. Muitas coisas a gente podia olhar para o evangelho da missa de hoje, mas se tratando da vocação, eu gostaria de mostrar para você, Laerte, como Jesus ele exerce o sacerdócio dele. O leproso era aquela pessoa que não podia estar próximo de ninguém. Ouvimos a leitura que diz: quando alguém estava com lepra, tinha que estar afastado da cidade. O leproso, ele tinha que gritar constantemente: impuro, impuro, impuro. Ele estava impuro, porque ele não podia se aproximar das pessoas. Mas de repente no Evangelho diz que um leproso, esse homem afastado de Jesus, ele se aproxima dele agora. E olha o que foi que o leproso disse: se tu queres, tens o poder de curar. O que foi que Jesus fez com esse leproso? O Evangelho mostra três coisas. Jesus teve compaixão do leproso. Jesus, ele olhou o leproso. Jesus, ele tocou o leproso. Para que você quer ser padre, Laerte? Para ser igual a Jesus. Se não for para ser igual a Jesus, é bom que você desista agora. Se você não tiver a coragem de ser um sacerdote que esteja próximo daqueles leprosos, e a lepra aqui significa os pecadores, nada vai adiantar o nosso ministério. O padre tem que ser alguém próximo dos leprosos. Nós temos que ser o homem da compaixão. O Evangelho diz, Laerte, que Jesus, ele sentiu muita compaixão. Jesus estava cheio de compaixão. Jesus estava cheio de amor. O coração do padre, o coração do vocacionado, tem que ser um coração cheio de amor. Porque senão a gente pode ser tomado pelo ódio, pelo rancor. A gente pode ser tomado pela mágoa. Hoje, no tempo que nós vivemos, o jovem tem que tomar cuidado. Por que ele quer ser padre? Por que você quer ser padre? Por que vocês querem ser padres? Porque o desejo de vocês é ter um coração cheio de compaixão, um coração cheio de amor, amar a todos e absolutamente a todos. Depois, uma atitude de Jesus, aquele leproso que não poderia ser tocado por ninguém, Jesus, ele estende a mão e ele toca naquele leproso. A vocação também exige isso de nós. Estender a mão significa sempre estar no trabalho. Estender a mão significa dar a vida. Tocar significa sentir. Tocar significa estar com o outro. O padre, o vocacionado, é aquele que não vive para si, ele vive sempre em serviço para o outro. Então, Laerte, que você possa fazer da sua vocação este itinerário, como Jesus fez. Faça aquilo que Jesus fez. Procure imitar Jesus em tudo. Que a sua vida, tudo que você faça pensando: eu preciso fazer aquilo que o Senhor espera de mim. Você sabe, Laerte, que a vocação, seja sendo agora seminarista, propedeuta,
mas também sendo padre, você sabe que a gente gosta de um certo status. O padre, entre aspas, ele é uma pessoa de poder e de autoridade. E nós somos. Mas não é um poder como o mundo. Não é uma autoridade como o mundo. Mas é um poder, como Jesus ensina no Evangelho, na missa de hoje, de expulsar o mal. O que foi que Jesus disse para aquele leproso? Eu quero, fica curado. Diferente do poder desse mundo, poder que oprime. Jesus, ele exerce a vocação dele. Jesus exerce o seu sacerdócio, mostrando que ele tem autoridade sobre o mal. Ele expulsa a doença. Por isso que nós, na nossa vocação, devemos tomar cuidado com o mundo. Laerte, o mundo engana, o mundo nos ilude. A vocação não é status. O sacerdócio, ele não é um trampolim para o sucesso, mas o sacerdócio é missão. Queira exercer isso desde agora, pelo poder, pela autoridade, mas não como o mundo, mas como Jesus fez. E como é que você pode fazer isso? Fazendo da sua vocação um serviço. O segredo da vocação, Laerte, é a humildade. A humildade de Jesus. A humildade dos discípulos de Jesus. Foi isso que Marcos viu quando ele via Jesus entrando e saindo da sua casa. Foi isso que Marcos aprendeu com Simão Pedro. Vocação é humildade. Quem quer seguir a Jesus tem que ser humilde. Já não é mais a sua vida, mas é a vida de Cristo dentro de você. Então, por isso, peça a Deus essa graça. A cada Eucaristia, a cada Santa Missa, nesse longo trajeto de quase 10 anos de formação do seminário, nunca perca a sua essência. Nunca se esqueça por que você está no seminário. Porque é a partir da essência que você vai vencer todos os obstáculos. Vai ter provação, né? Você sabe disso. Vai ter dificuldades. Seminário não é um jardim de flores. Seminário também é um lugar de sacrifício. É o lugar do estudo, é o lugar do discipulado, é o lugar da configuração, é o lugar em que a gente vai formando a nossa vida para amar mais ainda a Cristo. E junto dessa humildade, tenha sempre lá no seu quarto, no seminário, a cruz. Porque a nossa vocação, ela tem que estar alimentada pela cruz do Senhor. Toda vez que a vocação te pedir algo que você não consiga, olhe para a cruz e aprenda com Jesus a maneira correta de responder àquilo que o Senhor está pedindo. Para cada vocação Deus sempre pede. Para cada vocação Deus sempre exige algo. E Deus faz isso porque Ele sabe que nós podemos dar. Então seja generoso, doe e dê sempre a sua vida a cada dia. E peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser padre porque eu quero salvar as almas. Como Ele fez no Evangelho na missa de hoje. Eu quero, fica curado. A nossa vocação, Laerte, ela não pode ser terceirizada. A pior coisa que existe em qualquer vocação é quando a gente vai terceirizar ela. Ou seja, a gente não quer fazer e quer que os outros façam por nós. Uma vez padre, ninguém pode rezar missa para você se não for outro padre. Uma vez padre, ninguém pode atender a confissão se não for você e se não for outro padre. Nunca terceirize a sua vocação. É você e Deus. É Deus e você. E viva ela constantemente, intensamente, entregando a cada dia. Pode acontecer, Laerte, que você caia. E vai cair. Mas saiba se levantar. A pior queda é quando a gente não quer se levantar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Então tenha sempre a humildade. E sempre recomece. Vocação é isso. Vocação é recomeçar. Vocação é saber que aquilo que nós fazemos, nós não fazemos para nós, mas nós fazemos para Deus. E Deus merece o melhor. Veja, Laerte, hoje
você está abdicando de toda a sua vida que você poderia ter. Você poderia ser um jovem que daqui pela frente, você poderia namorar, você poderia noivar, você poderia casar, poderia ter filhos. E você está abdicando a tudo isso. Mas por quê? Porque a vocação é isso. Vocação é renúncia. Você não vai dar netos para a sua mãe, mas ela vai ter muitos netos, que são os filhos que você vai gerar pelo batismo. O padre, quando batiza, ele batiza filhos, é filhos do seu coração. Então veja como sublime a nossa vocação. E peça essa graça a Deus, para que você viva ela intensamente. Mas, meus irmãos, essa palavra não é só para o Laerte, é para todos nós que cristãos. Nós, como consagrados, mas cada um de vocês, como povo de Deus, rezem pelas vocações. Durante esse período de pelo menos 2 anos, o Laerte continua aqui na paróquia. Depois, ele vai ser transferido e ele vai conhecer as demais realidades da nossa diocese e os caminhos que Deus tem preparado para ele. E qual que é a nossa missão? A nossa missão é rezar por ele. Sabe qual é o desejo que cada um de vocês deve ter no coração? De aqui a alguns anos, vocês poderem vê-lo chegar aqui padre, ter a alegria de chamá-lo de Padre Laerte, de tomar a bênção dele, de confessar-se com ele. Olha que alegria a gente poder dizer que a gente tem um amigo padre, que alegria a gente poder dizer que aquele padre é filho da nossa comunidade. Existe uma responsabilidade que cada um de nós hoje assumimos enquanto igreja. Por isso que nós queremos tratá-lo bem, porque também é obrigação nossa. Não é só mandá-lo para o seminário, mas nós temos que cuidar dessa vocação. Todo mundo quer ter padre, mas ninguém quer cuidar do padre, ninguém quer cultivar as vocações. E é preciso cultivar as vocações, é preciso mostrar a beleza, a alegria da vocação. E eu vou dizer para você, Laerte, há pouco tempo agora, sábado passado, você sabe, eu fiz 17 anos de padre, e eu sou muito feliz na minha vocação, não me arrependo nenhum dia pela escolha que fiz. E eu quero que depois, você como padre, você faça a mesma coisa. Nunca se arrependa de ter entregado a sua vida a Deus, porque é amar a Deus, é amar a Cristo, é amar a igreja. E isso é muito mais do que amar as pessoas. Sabe como as pessoas vão ver, Laerte, a sua vocação? Sabe como as pessoas vão reconhecer a sua vocação? Pelo amor que você tem à igreja. Ame a igreja. Amar a igreja é amar mais do que as pessoas. Porque as pessoas, querendo ou não, são passageiras. Querendo ou não, as pessoas passam pela nossa vida. Querendo ou não, também as pessoas nos decepcionam. Mas a igreja não. Porque a igreja é de Cristo. É Ele que sustenta a nossa vocação. Então olhe sempre para a igreja. E ame essa igreja. Porque é essa igreja que um dia vai te consagrar para toda a vida como sacerdócio. Então, irmãos, vamos rezar por essa vocação. Nesse belíssimo dia que escutamos a cura do leproso, Deus traz aqui diante dos nossos olhos alguém um dia que vai curar a nossa lepra. Já parou para pensar nisso? Deus traz aqui diante dos nossos olhos um jovem que daqui a alguns anos ele vai ser um sacerdote que vai curar a nossa alma. Olha que coisa linda! Como não rezar pelas vocações, como não favorecer as vocações, como não pedir a Deus para que Deus guarde e proteja de todos os males. Então que cada um de nós hoje sejamos testemunhas desse momento tão lindo. E eu espero, daqui 10 anos, Laerte, da onde eu estiver, eu quero vir aqui participar da sua primeira missa, estar aqui com tantas pessoas e com tantas outras que vão fazer parte da sua caminhada. Peça isso hoje à Imaculada Conceição, peça à Virgem Maria, diga a ela hoje: mãe, eu quero um dia
com a graça do teu filho, rezar aqui a minha primeira missa, para agradecer a fidelidade desse povo, mas dizer que você está correspondendo à vocação a qual Deus está te chamando. A nossa vida não é para nós, é sempre para o outro, é sempre para o outro. Eu quero terminar essa homilia dizendo uma coisa que o padre Nivaldo, hoje é o 7º dia do padre Tadeu, e o padre Nivaldo, ele celebrou a missa do corpo presente do padre Tadeu, e ele na homilia falou uma coisa muito linda para nós padres. Ele falou assim: o padre, ele é sempre uma pessoa sofrida, mas não é sofrida como o mundo, mas é porque o padre, ele é um homem do sacrifício. Nós sempre vamos estar sofrendo, né? E você vai ter que se preparar para isso. E sofrer por amor, porque nós estamos dando a nossa vida para a igreja. O padre é um homem que dá a sua vida. E ele dizia isso com relação ao padre Tadeu, para dizer que tudo que ele passou nos últimos meses, até nesses últimos anos, tratamento severo, né? E idas e vindas ao hospital, cirurgia, o padre é o homem do sacrifício. Hoje você está aí com saúde, graças a Deus. Mas vai chegar um tempo, daqui a alguns anos, que você vai envelhecer como todos nós. Mas é fazer tudo isso com a graça de Deus. Consumir a sua vida pelo Senhor. É para o Senhor. Entregar sempre tudo nas mãos dele. Então seja feliz na sua vocação, Herbert. Seja feliz. Deus, ele tem dado muitos sinais da sua vocação. Muitos sinais. E eu tenho visto, tenho acompanhado esses sinais. A gente nesses últimos meses, a gente tem convivido muito próximo. E eu observo algumas coisas em você. Algumas coisas que você vai ter que corrigir, porque faz parte da caminhada. E outras coisas que você vai ter que cultivar mais ainda, para fazer brilhar o gosto da sua vocação. Então seja feliz. Seja feliz e vá sempre pensando nisso. Eu quero ser padre, para que um dia Deus me dê a graça de fazer aquilo que nosso Senhor fez no Evangelho da Missa de hoje. Se a nossa vida não for para curar as almas, para que vai servir o nosso sacerdócio? E eu quero que você leve esse Evangelho para toda a sua vocação, né? Em todos os momentos da sua vida, que você marque esse Evangelho de São Marcos. É o Evangelho do qual você deu o primeiro passo para o seminário, para o próprio Deus, que foi a cura do leproso. Deus te chama para ser como seu filho, aquele que há de curar muitas almas, seja pela unção dos enfermos, seja pelo sacramento da confissão, mas sobretudo curar as almas, trazendo para elas a Santa Eucaristia, o pão dos anjos. Então, irmãos, rezemos por ele, que hoje a nossa comunidade faça festa, vida em festa, e que a gente possa rezar intensamente, cuidar sempre para que essa vocação ela cresça, ela amadureça e ela dê bons frutos, porque é para Cristo e é para a Igreja de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos dar uma salva de palmas para o Israel. E eu gostaria de terminar essa homilia agradecendo aqui a presença de todos, mas de uma tão especial a Dona Lourdes. Levanta a mão, Dona Lourdes. Eu fiquei surpreso quando eu fiquei sabendo que a senhora estava aqui na missa, porque a Dona Lourdes, ela mora, né, lá em Campinas, os filhos moram aqui no Osasco, e por uma providência divina, Deus trouxe a Dona Lourdes aqui. Dona Lourdes, ela me conhece desde quando eu era coroinha, lá em São Lucas, uma mulher de oração, uma profeta, que sempre rezou por mim. Deus, por muitas e inúmeras vezes,
falou comigo pela boca dela. Agora, no nosso último cerco de Jericó, Deus também usou muito dela para falar com a nossa paróquia, falar com o nosso povo. E hoje Deus trouxe ela aqui para ser também uma das intercessoras pela vida do Laerte, rezando por ele. E eu peço muito isso a Dona Lourdes hoje. Da mesma maneira que ela reza por nossos padres, reza pelas vocações, que ela, como uma mulher de Deus, como tantas aqui, mas de modo especial ela, eu quero que ela tome também o Laerte como filho, um filho espiritual, para rezar por esses jovens, o Lucas e o Gustavo, né, para que vocês sejam felizes na vocação. Aquilo que eu falei para ele é para vocês também, né, para que vocês possam viver bem a vocação que Deus os chama. Você quer tirar foto? Não? Não quer? Vem aqui, o Lucas, o Bruno. Gustavo. Eles dois. Mas você sabe que o dia é dele hoje, né?